Então, pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos, se Deus quiser, pelo menos começar a terminar o primeiro mandamento, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre herança e previdência. Herança e previdência. Por incrível que pareça, nós vamos falar sobre essas duas coisas juntas, ao mesmo tempo. E para a gente entender essa questão da herança e da previdência, o que ela tem a ver com o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, a gente tem que começar pelo fato de que Deus é o dono de tudo, certo? Deus é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? O mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, a propriedade de todas as coisas pertence ao Senhor. A Bíblia também fala lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1, que Jesus é o Filho de Deus, certo? Então, ele sendo o Filho de Deus, em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, São Paulo diz que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Deus é o dono, Jesus é o Filho. Então, ele é o herdeiro de tudo aquilo que é de Deus. Então, a Trindade é a nossa fonte, o nosso modelo quando o assunto é propriedade privada e herança. Certo? Nós extraímos, nós tiramos essas doutrinas, nós recebemos essas doutrinas da parte da própria Trindade. Se Deus não fosse o dono de tudo, ninguém poderia ser dono de nada. Se o Filho de Deus não fosse herdeiro de tudo, ninguém poderia ser herdeiro de nada. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem a propriedade da terra para dominar, para cultivar. Lá em Gênesis 1, versículo 26 a 28, a gente vê que Deus, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre isso e aquilo e tal, e sobre toda a terra, né? E aí Deus faz o homem e a mulher à imagem de Deus, e diz para eles, multiplicai-vos, frutificai, ou seja, façam filhos, e que vocês e os seus filhos dominem, ou seja, sejam os donos da terra. No ato de dar a terra ao homem, Deus deu também a terra para os filhos do homem, que viriam depois dele. Ainda que Deus, ali, quando criou só Adão e Eva, e depois Adão e Eva tiveram filhos. Mas aquilo que Deus deu para os pais, os filhos também receberam. Então, o direito de herança foi estabelecido na criação, quando Deus criou todas as coisas, e ele é um reflexo do próprio relacionamento dentro da Trindade entre o Pai e o Filho. Os filhos do homem receberam, os filhos do ser humano, de Adão, receberam por herança, quando seu pai partiu, a mesma propriedade que o pai tinha recebido da parte de Deus, né? Ali no ato da criação. Eles receberam essas coisas como propriedade, embora eles não estivessem lá no ato quando Deus deu, mas eles receberam aquilo como se fosse deles. A natureza humana, irmãos, a forma como nós somos, ela funciona dessa maneira. E ela é parecida com a Trindade. Por quê? Na Trindade, o Pai transmite os seus bens ao Filho. E na humanidade, os pais transmitem os seus bens aos filhos. A hereditariedade, ela não se manifesta somente na transmissão de bens materiais, mas ela também aparece na transmissão de características de personalidade, ela aparece na transmissão de conhecimento, de relacionamentos, de bens acumulados pelos pais. Então, na característica de personalidade, quando Deus criou Adão, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão teve filho, a Bíblia diz em Gênesis 5, versículo 3, que os filhos dele foram feitos à sua imagem e sua semelhança, ou seja, eles herdaram a personalidade do seu pai, as características do seu pai. Então isso foi uma hereditariedade, foi uma herança que foi passada para os seus filhos, características de personalidade, né? Pessoas que são mais expansivas, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais confiantes, pessoas que são mais cautelosas,
características de personalidade recebidas da parte dos seus pais pelo exemplo, pela genética, pela história de vida compartilhada dentro da casa. Conhecimento também é dado como herança, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8, Salomão fala para o filho dele, olha, ouve filho, que eu estou te passando, isso aqui é um presente que eu estou te dando. E ele começa a falar no capítulo 1, capítulo 2 de Provérbios, como aquele conhecimento que ele está dando para os seus filhos vale mais do que ouro, prata, dinheiro, riqueza, terras, posses. Por quê? Porque conhecimento também é herança. As relações, lá em Provérbios 27, 10, Salomão fala assim, olha, você não se esqueça do seu amigo e do amigo do seu pai. Por quê? Porque esses relacionamentos, o pai, muitas vezes você se aproveita dos relacionamentos que os seus pais fizeram. Se eles têm boas relações em vários lugares com muitas pessoas, isso beneficia você. E os bens acumulados, o exemplo clássico é a vinha de Nabote, que era uma vinha, era um pedaço de terra onde tinha videiras, parreiras plantadas, e aquilo ali era dos pais de Nabote, e Nabote herdou aquilo dos seus pais. E quando Acabe foi pedir para ele, olha, me vende, ele falou assim, não, eu não vendo porque essa é a herança dos meus pais. 1 Reis capítulo 21, versículo 3. Então fica claro que na Bíblia os pais transmitiam suas características, transmitiam seu conhecimento, seus relacionamentos e suas propriedades aos seus filhos. Agora, de acordo com as Escrituras, como a gente viu semana passada, os pais devem criar os filhos. Na Efésios capítulo 6, versículo 4. Olha, os pais, vocês têm que criar os seus filhos na admoestação e na paideia do Senhor. Esse criar os filhos não é no sentido de dar a existência, certo? Você concorda comigo? Quando a Bíblia fala criai os vossos filhos, ele não está falando, olha, você vai lá e façam aparecer os seus filhos, né? Trazer eles à existência. Não é disso que ele está falando. Não é no sentido de dar existência, mas no sentido de dar proteção, instrução, sustento, né? E os filhos, eles têm o dever lá em Êxodo 20, versículo 12, de honrar os seus pais. O que significa esse honrar os seus pais? Não é só falar bem deles. É claro que falar bem do seu pai e da sua mãe uma ordem. Lá em Êxodo 21, 17, por exemplo, Moisés fala, olha, se alguém amaldiçoar o seu pai e sua mãe, vai ser eliminado, pena de morte. Você vê como era sério esse negócio na Bíblia. Mas não é só isso, porque lá em Efésios 6:1, Paulo fala que esse honrar pai e mãe tem a ver com obedecer o seu pai e sua mãe quando você é jovem, certo? Obediência mesmo, fazer o que está sendo mandado. E quando você é adulto, Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, versículo 10 a 12, que essa honra tem a ver com sustentar os seus pais, né? Com dar a eles aquilo que eles precisam na velhice, para que eles tenham uma velhice confortável e segura. Então, como é que funcionava isso? Essa questão de honrar os seus pais no Antigo Testamento, no sentido de sustentá-los, não só no Antigo Testamento, mas na cultura bíblica, naquela cultura criada pela lei de Deus, dos filhos sustentarem os seus pais na velhice, né? Na cultura bíblica, o primogênito, que é o primeiro filho homem de um homem, primeiro filho macho de um homem, né? Esse primogênito era o responsável por esse dever de sustentar os seus pais quando eles envelhecessem. Ele era o primeiro responsável, ele era o principal responsável. Se o pai e a mãe ficassem inválidos, necessitados, ele tinha que receber esse pai e essa mãe em casa, não é? E cuidar deles, alimentá-los, né? Médico, todo cuidado ali para os seus pais. Por isso que o primogênito, lá em Deuteronômio 21, 17, Moisés diz que o primogênito tinha que herdar uma porção dobrada. Então, o que significa isso? Que o primogênito era o herdeiro de uma porção dobrada. O que isso significava? Vamos supor que um pai tivesse 3 filhos. A herança, quando ele partisse, quando fosse dividir a herança entre esses filhos, não ia dividir em 3 partes iguais, ia dividir em 4 partes iguais. 2 filhos iam ficar com uma parte cada um,
e um filho ia ficar com duas partes, né? Então você teria uma herança, você tem três filhos, divide ela em quatro partes, o primogênito fica com duas partes e os outros filhos ficam com uma parte cada um. Então vamos supor que esse pai deixou R$ 100 de herança. O primogênito, ele tinha três filhos, ia dar R$ 33,33 para cada um? Não. Ia dar R$ 50 para o primogênito e R$ 25 para cada um dos outros dois filhos, né? Ia ser a parte deles na herança. E para quê? Por que é que se dava essa porção dobrada para o primogênito? Justamente porque ele ia ser a principal pessoa. Todos tinham o dever de honrar os seus pais com sustento, mas o primogênito tinha o dever principal de receber o seu pai e sua mãe em casa, certo? E arcar com todos os custos do cuidado deles durante a velhice. Isso era uma forma, essa porção dobrada era uma forma de compensação para o filho primogênito por causa dos gastos que ele ia ter a mais no cuidado dos seus pais na velhice. Essa, irmãos, é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus, é o que a gente encontra lá no Antigo Testamento e é a palavra de Deus, né? A lei de Deus, dessa maneira, por meio desse sistema legal, Deus, ele fez o quê? Ele estimulou os pais e estimulou os filhos. Ele estimulou os pais e ele encorajou os filhos. Por quê? Os pais, eles se sentiam estimulados a trabalhar duro e acumular bens para deixar de herança para os seus filhos, né? Então vamos dar uma olhada lá em Josué capítulo 17, versículo 14 e 18. Olha que interessante aqui, esses pais preocupados em acumular uma boa herança. Josué, capítulo 17, versículo 14. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque, abre ali clareira na terra dos ferezeus, dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta. Todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuam carros de ferro e sejam fortes. Então aqui, esse pessoal olhou a herança e falou assim: a gente vai deixar o que para os nossos filhos? Aqui está muito pouco. Aí foram falar com Josué: Ô Josué, dá mais. Aí Josué falou para eles: então vocês lutem mais, né? Vocês querem dar uma herança melhor para os seus filhos, então vocês têm que lutar mais. Vocês vão lá e destruam os cananeus que estão ali onde que vocês têm. É o trabalho de vocês é ir lá e guerrear contra os cananeus. Aí eles: não, mas os cananeus têm carros de ferro, eles têm equipamento de guerra muito bom, a gente não vai aguentar. E Josué fala: pois é, então vocês vão lá e vençam, que vocês têm, Deus é com vocês, vocês vão vencer. Ele encoraja eles a irem. E Esdras, capítulo 9, versículo 12, a gente vê uma situação semelhante. Esdras, capítulo 9, versículo 12. Eita. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, comais o melhor da terra, e deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Então aqui eles tinham que se santificar, que se esforçar, para que eles pudessem acumular bens e deixar uma boa herança
para os seus filhos. Por que eles tinham que deixar essa boa herança? Porque essa herança era o que os filhos iam usar para socorrer o seu pai e sua mãe na velhice. Não só por isso, é claro, mas também por isso. E isso encorajava o filho primogênito a tomar cuidado especial do seu pai e de sua mãe, certo? Porque ele tinha em vista ali que ele ia receber uma porção dobrada. Então, ele sabia que ele não ia empobrecer, né, por cuidar do seu pai e de sua mãe, ele não se sentia injustiçado por socorrer o seu pai e a sua mãe na velhice, porque ele sabia que na hora de repartir a herança, ele ia ter o dobro do que os irmãos dele iam receber, né? Então, mesmo que ele não fosse ficar rico por causa da herança que ele ia receber, no mínimo ele sabia que ele também não ia empobrecer. Então, ele se sentia encorajado. Olha, eu tenho condições de ajudar o meu pai e minha mãe, mesmo que a minha situação esteja difícil, porque eu tenho uma porção dobrada na herança. Eu tenho muito mais condições de ajudar o meu pai e minha mãe, receber o meu pai e minha mãe em casa, do que os meus irmãos, que têm uma porção bem menor da herança. Então, esse é o sistema bíblico. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus, certo? A ordem de Deus é essa. É assim que Deus estabeleceu as coisas. E o Estado pagão, o que ele faz? Bom, o Estado pagão, ele vê a si mesmo como Deus. E aí que ele vai lá e interfere na relação e corrompe os bons costumes que nos foram ensinados pelos nossos pais, né, pelos antigos servos do Senhor. E como é que o Estado faz isso? Ele faz isso de 3 maneiras interligadas, né? Primeiro, ele assume a responsabilidade pelo cuidado dos pais na velhice. Ele fala assim, não, você não precisa mais cuidar do seu pai e sua mãe. Quem vai cuidar do seu pai e sua mãe sou eu. Eu vou cuidar do seu pai e da sua mãe, né? Segundo, ele pega e fala assim, olha, já que eu vou cuidar do seu pai e de sua mãe, então eu quero uma parte da porção. Eu quero a porção dobrada da herança, né? A porção dobrada da herança vai ser minha. Terceiro lugar, o Estado, além daquela porção maior da herança que ele vai e toma, né, na hora que o pai e a mãe falecem, ele cobra de todos os cidadãos um dinheiro para pagar pelo sustento dos pais e a burocracia dele de fazer todo esse planejamento, todo esse trabalho. Agora, tudo bem. Como é que isso é uma violação do primeiro mandamento? Em que sentido que isso é uma violação do mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, que existe um princípio espiritual que o poder segue a responsabilidade, certo? E o que isso significa? Que quem tem responsabilidade tem poder. Quem não tem responsabilidade não tem poder. Quem assume responsabilidade recebe autoridade, poder. Quem não assume responsabilidade perde autoridade, perde poder. Então, o Estado, quando ele assumiu responsabilidade pela Previdência, ele não fez isso porque ele queria o nosso bem. Ele não fez isso por causa que ele queria, foi por graça, por misericórdia de nós que ele decidiu assumir essa responsabilidade. Não, ele assumiu essa responsabilidade tendo em vista poder. Ele sabia que assumindo a responsabilidade, ele conseguiria aumentar o seu poder político e religioso, né? Dentro da sociedade, ele conseguiria se destacar sobre a igreja e sobre a família e estabelecer o seu poder sobre elas. Irmãos, os políticos e os burocratas, como a gente já vem falando há meses, eles querem assumir a posição de Deus, eles querem tomar a posição de Deus, eles querem estar naquele lugar onde Deus está. Deus está lá por direito, eles querem estar lá por usurpação, eles querem usurpar a posição de Deus na mente das pessoas também, né? Que as pessoas vejam eles como deuses. Portanto, eles querem que as pessoas confiem neles e não em Deus, né? Ou entreguem o cuidado da vida delas a eles e não a Deus.
Então, o que o Estado faz? Ele começa a determinar aquilo que só Deus pode determinar. E eles começam a decidir aquilo que só Deus é que deve decidir. Então, eu vou citar aqui uma frase do Gary North, que é um teólogo americano, e que ele fala muito desse assunto. Presta muita atenção no que ele diz. O Estado se torna o novo Deus do mundo da civilização. Quem representa o povo perante esse Deus? Os políticos. Os políticos são os nossos representantes perante esse novo Deus. Quem é este Deus? Esse Deus é o planejamento central da burocracia. São os burocratas que planejam tudo, decidem tudo, resolvem tudo, cuidam das nossas vidas. São os cientistas, os especialistas, né? Nada contra cientistas de verdade, especialistas de verdade, né? Mas a questão aqui é quando eles começam a querer se colocar em posição de decidir coisas que cabe a Deus decidir. E quem é que vai lá e dá dízimo para esse Deus? O povo que se prostra diante dele e paga os seus impostos. Então isso aqui, fecha aspas, Gary North. Irmãos, isso você percebe então a idolatria, ele assume responsabilidade por algo que não cabe a ele, para poder usurpar poder que não cabe a ele, e roubar a confiança, né, que nós temos que depositar em Deus, seguindo aquilo que Deus mandou, colocar agora no colo desse pessoal. A igreja reagiu isso como? Como que a igreja reagiu diante dessa atitude do Estado? Não reagiu de jeito nenhum. Na verdade, ela simplesmente aceitou e se acomodou a isso, né? Em alguns casos, irmãos, a igreja até se converteu à ideia, começou a defender a ideia. Você vê hoje muitos cristãos defendendo ali a previdência social, pública, é o Estado que tem que pôr a mão, é o Estado que tem que fazer isso mesmo. Alguns defendendo aí que o Estado tem que ficar com metade da herança, tem que ficar com 60% da herança, 70% da herança. Alguns aí acham que o Estado tem que ficar com a herança toda, né? E que ele tem que cuidar de tudo. O Estado é que tem que resolver tudo, porque só o Estado pode resolver os nossos problemas. Você sabia disso? Tem muito cristão que está acreditando nisso, né? E a razão para essa letargia da igreja parece ser que o Estado conseguiu convencer a igreja de que ele pode fazer um serviço melhor que a família, ou que ele pode fazer um serviço mais barato para a família. A família começa a achar que, bom, é mais barato para mim se eu confiar no Estado, o Estado vai fazer melhor do que eu. Agora, irmãos, a igreja e a família então começaram a pensar que se elas assumissem responsabilidade por isso, pela previdência dos idosos, pelo cuidado dos pais na velhice, né? O preço seria muito alto, o custo ia ser muito alto, custo financeiro para a família, para a igreja. Então, preferiu se esquivar da responsabilidade, pagar mais caro, porque na realidade a previdência social acaba sendo mais cara, né? Muito mais cara, não só financeiramente, mas também moralmente, porque ela custa mais no dinheiro, mas ela também custa mais na moralidade, né? Você desintegra a família quando você tira dela aquela responsabilidade que foi dada por Deus. E aí você vê muitos velhinhos que praticamente, né, sem contato às vezes com a família, não tem honra em casa, ninguém quer ouvir o que eles falam, né? As histórias deles não interessam para mais ninguém, eles estão ali simplesmente ocupando espaço em muitas famílias, porque o pessoal não tem, a família se desintegrou. Irmãos, o que é que nós devemos fazer diante disso? Qual que é a nossa postura diante disso? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos entender que se poder e responsabilidade andam juntos, a família não pode reaver as suas finanças, né, esse dinheiro que está sendo arrancado de nós pela Previdência Social, nem a sua herança, esse dinheiro que é arrancado de nós quando a gente vai fazer lá o imposto causa-mortes, né? Pagar lá o imposto causa-mortes, se ela não assumir responsabilidade pelo cuidado dos seus pais.
Nós precisamos ensinar as famílias a assumir responsabilidade pelo cuidado dos pais. Senão não adianta você querer retomar o poder se você não quiser assumir a responsabilidade. Você só pode retomar a autoridade sobre um assunto depois que você assumir responsabilidade por aquele assunto. Antes de você assumir responsabilidade, você não vai poder retomar a autoridade, né? A autoridade segue a responsabilidade. A responsabilidade vem primeiro, a autoridade vem depois. Quando a igreja assumir responsabilidade pelo cuidado dos seus idosos, dos pais dentro da família, aí nós vamos ter autoridade para poder chegar no estado de falar aqui não. Você não é herdeiro, por que você quer imposto causa mortes? Você não é herdeiro, por que você está cobrando aqui previdência social? Você está entendendo? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para que a família consiga fazer isso, para que a família consiga chegar nesse estado que ela é capaz de assumir responsabilidade, é muito importante que os pais trabalhem por transmitir aos seus filhos uma herança farta e abençoada, certo? Eu não estou falando aqui só de herança em bens materiais, eu estou falando de herança tanto em características de personalidade, conhecimento, relações e bens, aquelas 4 coisas que eu já falei no começo, né? Características de personalidade, conhecimento, relações e bens, 4 coisas. Então, vamos pensar primeiro sobre como os pais vão trabalhar para transmitir uma herança de características de personalidade. Os pais na igreja, os pais que se santificam, certo? Que andam num processo de santificação, eles podem oferecer para os filhos um exemplo de personalidade santificada. Irmãos, isso vale muito, isso é muito poderoso, você transmitir essa herança para os seus filhos. Olha como meu pai é trabalhador, olha como meu pai é esforçado, olha como meu pai é honesto, olha como meu pai e minha mãe são realmente um exemplo. A característica de personalidade que você transmite para os seus filhos quando você é uma pessoa verdadeira, quando você é uma pessoa honesta, quando você é uma pessoa diligente, trabalhadora, quando você é uma pessoa cristã profundamente envolvida com a palavra de Deus, isso é uma coisa que você está incutindo na vida dos seus filhos pelo exemplo. Essa herança, meu irmão, isso daí vale mais do que ouro, isso daí vale mais do que conta na Suíça, isso vale mais do que carro, do que casa, do que fazenda, do que tudo, não é? Segundo, educação cristã. Os pais que dão uma educação cristã, como nós já vimos, ele passa uma herança abençoada para os seus filhos, porque uma educação cristã vai fazer o seu filho ter conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, num patamar que para muitas pessoas é desconhecido, né? Então não é uma coisa que o conhecimento, ele não é uma coisa palpável, mas ele é uma coisa maravilhosa que vai fazer com que o seu filho seja muito abençoado e tenha muita vantagem na vida e vale mais do que o dinheiro. Boas relações também os pais têm que se esforçar. Como? Você cultiva, as famílias na igreja, elas devem cultivar relacionamentos com pessoas dignas, trabalhadoras, certo? Caridosas, pessoas com caráter, pessoas com amor, pessoas que são realmente ajuda, porque quando você partir, você vai deixar para o seu filho uma rede de contatos e relacionamentos com gente que presta, né? Imagina se você todo domingo na sua casa tem um churrasco ali com o pessoal do PCC, né? Ou tem um churrasco ali com o pessoal do Comando Vermelho, e você deixa esse tipo de relacionamento aí para os seus filhos. Olha o que você está passando para ele, olha o tipo de amizade que ele está recebendo, né? Você, então, atrapalha, você vê que isso aí vai trazer prejuízo para a vida da sua família. E por fim, bens materiais que se acumulam e se multiplicam ao longo das gerações, quando as outras partes da herança também são corretamente transmitidas. O que eu quero que você entenda? É sim importante que você acumule um capital, que você acumule uma capacidade financeira, um patrimônio, para que você possa deixar isso para os seus filhos.
Claro que é importante. Mas se você só deixar capital, se você só deixar dinheiro, o que vai acontecer é que quando você partir, essa herança vai ser igual a nada. Ela não vai passar para os seus netos, seus bisnetos. Ela não vai ser multiplicada. Ela vai ser dissipada, como a gente vê acontecer muitas vezes. Quando você passa para os seus filhos uma herança realmente de caráter, de conhecimento, de bons relacionamentos, e você passa para ele uma herança financeira também, ele vai ser capaz de multiplicar aquilo, manter aquilo, multiplicar aquilo, e aos longos das gerações é assim, irmãos, que as famílias se enriquecem. As famílias dificilmente você vai achar uma família que se enriqueceu honestamente numa vida só, né? Numa vida só, por quê? Porque tem reencarnação? Não é isso que eu estou falando, não é de reencarnação que eu estou falando. Estou falando que quando você vê uma família enriquecida, o que você vê a família geralmente é 1, 2, 3 gerações. Se você tem uma família de 10 gerações de enriquecimento contínuo, certo? Em que você transmite o conhecimento, você transmite boas relações e você transmite também os bens materiais. Na 10ª geração, essa família é uma potência. Vão falar que você é o Rockefeller, que você tá criando uma nova ordem mundial, mas não é. A única coisa que você está fazendo é que você está passando uma boa herança que você recebeu dos seus pais, que receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles, que você vai passar para os seus filhos. Ao longo de 10 gerações dá para fazer isso. Em uma geração não dá, né? A não ser que você seja filho aí de um grande político poderoso que por meios escusos consiga fazer você se tornar dono aí de meio estado do Brasil numa boa, numa questão de 8 a 10 anos, né? Caso contrário, com trabalho honesto, você vai precisar de muitas gerações de trabalho, de herança sendo transmitida, herança em todos os sentidos, e ela vai se multiplicando e aumentando e abençoando, certo? Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa aula, pedimos que o Senhor ajude, Pai, as famílias aqui a crescerem nessa parte, meu Pai, que nós possamos restabelecer, Senhor meu Deus, a posição da família nessa questão da herança e da previdência, e que o Estado idólatra, pagão, venha perder, meu Deus, força na medida que nós assumimos responsabilidade. Dá-nos graça para assumir responsabilidade para essas coisas. Perdoa-nos, Pai, pela nossa falta de assumir responsabilidade nessas coisas, Pai. Em nome de Jesus eu te clamo, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.